TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos, estamos nós mais uma vez aqui convidando a todos para permanecerem nesse maravilhoso programa que está agora se iniciando, que é o programa Páginas da Bíblia. Vamos aqui contar hoje para o nosso estudo com os nossos mestres. Agradeço aqui imensamente a presença da professora Ieda. Obrigada pelo convite. Diácono José Carlos. Muito bom estarmos juntos. Então nós estamos estudando um livro que é maravilhoso, gente. Até então eu não dava tanto valor a ele, o livro do Êxodo, mas na parte que diz respeito a todos os detalhes do templo. E isso não é uma invenção de hoje. Isso aqui foi orientado por Deus lá no Monte Sinai, diretamente para Moisés. Só para vocês terem uma ideia do que nós andamos estudando e o que nós vamos estudar hoje. Nós vamos fazer do capítulo 24, do versículo 12 até o capítulo 27, versículo 1, todo esse trecho vai compreender o que diz respeito ao santuário. Como o santuário deve ser composto, o que deve estar ali presente, detalhes do que deve estar presente, enfim, uma riqueza de detalhes sem igual. Do capítulo 28, versículo 1, até o capítulo 31, versículo 18, aí nós vamos começar a tratar dos sacerdotes, suas vestimentas, o que deve portar, como deve ser a postura, conduta, enfim. Tudo isso aí nós vamos apresentar agora e nós vamos voltar para quem está acompanhando conosco o programa que nós deixamos na semana, no programa anterior. Vamos seguir hoje, resumindo, só para pegar o começo, eu peço que vocês abram aí no capítulo 29 do livro do Êxodo. Vamos fazer um resumozinho do que nós vamos começar a ver. Vai dizer aqui no capítulo 43, lá no finalzinho do 29. Ali virei me encontrar com os israelitas, e o lugar ficará consagrado por minha glória. Consagrarei a tenda da reunião e o altar. Consagrarei também a Arão e os seus filhos, para que exerçam o meu sacerdócio. Habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. E eles saberão que eu sou Yahvé, o seu Deus, que os fez sair do país do Egito para habitar no meio deles. Eu, Yahvé, o seu Deus. Então, nada do que está aqui foi feito por nós, homens, criado por nós, homens. Foi feito por nosso Deus, exigido por nosso Deus, caprichos de um Deus. Então, eu quero que nossos queridos professores nos orientem agora esse detalhamento de riqueza, primeiro de como estará composto, então, esse ambiente onde receberá a palavra do Senhor e a sua presença através das tábuas da lei, das pedras. Muito bem, Ieda, continua falando Ieda, então, vamos lá com você. Aqui nesse texto que você leu, a gente fez um resumo total aqui do que a gente está vendo, né? São as normas, são as leis para o culto. Primeiro o local, tudo que tem no local, né? A arca, a tenda, né? Agora dá para a gente... E tudo é consagrado, né? Porque existe uma promessa de Deus de estar presente ali. Né? Deus está presente aqui no Êxodo de forma mais... essa presença de Deus, da glória de Deus, no monte, na montanha. Tá. Como eles estão a caminho, então eles não vão ficar parados, ficaram ali 2 anos no Monte Sinai e partiram dali para outro deserto do Farás. Né? Então, todos os objetos têm que ser transportáveis. Né? Então, existe a promessa de tudo será consagrado, tudo aquilo que vocês fizerem tudo que vocês executarem através das instruções que eu estou dando, existe uma promessa de Yahvé
né, de permanecer no meio. Tudo é consagrado, tudo é santo. Então, eu convido vocês também a voltar um pouquinho para ver algumas coisas ainda do templo, ainda da tenda de reunião. Né? A tenda de reunião é o lugar onde Deus comunica, vai ser agora onde o lugar, a habitação de Deus. É ali que Deus vai falar com Moisés, né? É ali que Moisés também vai dar instrução e vai atender o povo. Né? E é uma tenda que é deslocada. Então, Deus ele vai acompanhar o povo, né, na tenda, através da tenda, dentro da arca. É o culto que vai ser prestado no deserto. Então, Ieda, só para a gente imaginar isso que você está falando. Dentre todo aquele acampamento, de todo aquele povo que parava no deserto para o seu período de descanso, tinha uma tenda especial, onde ela vai ser organizada com todo esse detalhamento exigido por Deus. Deus é caprichoso, ele vai escolher as cortinas, os tapetes, as almofadas, os candelabros, tudo que ele quer é para fazer do jeito que ele orientou. Então, vai ser uma tenda sagrada, específica para isso, não é? Sim, e também a gente também não deixa também não podemos fazer uma leitura só fundamentalista do texto, né? É a palavra de Deus na palavra humana, né? Que também esse gesto de construção, de dar o melhor, é a fé do povo israelita, né? De oferecer o que tem de melhor para Deus. Então, continuando aqui, voltando um pouquinho para a gente ver mais com detalhes, a questão, nós já vimos então no outro programa, né? Paramos na tenda, né? E na construção da Arca da Aliança. Dando sequência aí no capítulo 25, nós vamos ver do 23, do versículo 23 até o 30, né, vai falar sobre a mesa. Né? Existia nessa tenda uma mesa de pães da oblação. O que é essa oblação? Oblação são os pães oferecidos, né? São pães também que serão consagrados, né? Que em outras culturas, esses pães, em outras religiões, eram oferecidos aos deuses. Aqui em Israel, esses pães, essa mesa dos pães apresentados, são ofertas simbólicas. Né? É um pão cotidiano oferecido para o Senhor. Né? Então, aí nós vemos também a construção dessa mesa, a mesa de madeira de acácia, né? A moldura de ouro puro, né? E cobrirás com molduras de ouro ao redor. Né? Então, tudo com o máximo de requinte, né? E de dignidade, tudo. Com argolas essa mesa. Né? Perto das molduras estarão as argolas, por onde passarão os varais para se carregar a mesa. Né? Os varais serão de madeiras de acácia, também cobertos de ouro. Né? Farás os seus pratos também. Então, tem os utensílios da mesa, que aqui também fala nesse trecho. Né? Vai falar dos pratos, né? E colocarás para sempre sobre a mesa, diante de mim, os pães da oblação. Né? Então, era costume também do povo oferecer um pão simbólico, um pão cotidiano ao Senhor. É um pão consagrado. Certo, muito bem. Vamos entrar agora no candelabro. Quer falar sobre os candelabros? Eu queria falar um pouquinho ainda desse pão. Vamos lá. Porque Davi, numa certa passagem, ele estava em guerra, então ele entra nesse local e ele com seus homens estavam com fome e comeram esses pães da oferta. Né, da oferta, pães da oblação ou pães da proposição. E quando Jesus está caminhando lá no trigal com os seus discípulos, no dia de sábado, e eles comem, né, espigas, debulham, comem espigas, os fariseus, doutores da lei, eles censuram. Por que seus discípulos fazem o que não é permitido no dia de sábado? Então, Jesus, ele cita justamente esses pães que ficavam na mesa, né? E que só o sacerdote podia comer, que Davi comeu. E aí ele diz, aqui está alguém, ou seja, ele que é maior do que Davi. Ele que é a realização da promessa, né? Da dinastia de Davi não ter fim. Ele, então, permite que seus discípulos façam esse trabalho de debulhar e comer no sábado, né?
Então ele diz, aqui está alguém que é maior do que Davi. Ele cita justamente essa mesa. Ele vem abolir algumas tradições judaicas, né? Ele não vem acabar com a lei, ele vem aperfeiçoar a lei. Porém, tem algumas tradições que são tradições, costumes judaicos, né? Que são tradições humanas que Jesus ele vai abolindo. Porque em Jesus Deus se revela, né? E fará toda uma nova aliança com o ser humano, é definitiva e eterna, né? Então, esses textos do Antigo Testamento, eles servem para iluminar, né, a revelação que vai ser feita por Deus na vinda com Jesus. E a carta aos Hebreus, então, ele vai falar sobre tudo isso aí, né? Ele vai usar muito desses textos antigos, a carta aos Hebreus, para iluminar o mistério de Cristo. Ok, vamos partir então agora. Quer entrar na questão do detalhamento aí do candelabro? Nós não vamos fazer a leitura do texto aqui, né? Não precisa. Então, o candelabro ele serve para iluminar, né, o recinto, né? Também é interpretado como a presença de Yahvé, né? A presença vigilante do Senhor no meio do povo, na tenda, né? Esse candelabro, então, ele além dele iluminar o recinto, ele pode ser interpretado também como essa presença vigilante do Senhor na tenda, né? Então não tem muito também, o candelabro é muito rico, né? Em relação ao candelabro, né? Também chamado de menorá, que no livro do Apocalipse, São João ele tem a visão desse grande candelabro, né, que representa os 7 espíritos das 7 igrejas ao qual se dirige o livro do Apocalipse. E então, dessa forma, vocês vão percebendo que na nova e eterna aliança, esse simbolismo está muito presente, né? Os simbolismos lá da antiga aliança nós temos muito presente, né? Por exemplo, a questão do candelabro, no qual nós temos a menorá. Então, no altar, geralmente nas celebrações do tempo comum, por exemplo, temos ali 2 velas, né? Mas nas celebrações solenes, com a presença do bispo, geralmente acendemos então a menorá, que tem 7 castiçais que representam assim a plenitude do Espírito Santo, né? Então é muito presente essa ligação entre o antigo e o novo, enriquece muito o sentido da nossa liturgia, né? Quando a gente vai lá no Antigo Testamento e vê todas essas particularidades, como disse a própria Ana, né? Aquilo dito por Deus, criado por Deus, né? A gente fica muito feliz. Claro, a gente entende aqui que tem palavras de Deus em palavras humanas, né? Então, no século V, os sacerdotes já praticavam, e aí eles inserem no texto do livro do Êxodo. Então, é interessante depois, quem puder fazer a leitura desse texto, que fala sobre o candelabro, né, que é o 25, 31, 40, a riqueza do material, a beleza também, que ele vai falar que ele é feito de cálices, de botões de flores. De amêndoa, né? Aqui, ó. Tem pedestal, tem a haste, tem os cálices, né, e seus botões de flores, né, que fazem com o candelabro uma peça única, né? Aí ele fala que num braço haverá 3 cálices com formato de flor de amêndoas, com botão e flor, né? 3 cálices com formato... então, são 6 braços saindo do candelabro. Né? Então, tudo isso em ouro batido. Bloco de ouro batido. Né? E ele fala aqui no 37, aqui no 25, 37, né? Que é para fazer também com 7 lâmpadas. As lâmpadas serão elevadas, né? Aparadores serão de ouro puro, né? Aí ele termina tudo conforme o modelo que te foi mostrado sobre a montanha. Então, parece que Moisés, né, teve uma visão desse candelabro,
de todas desse santuário, né? Na verdade, Deus que vai descrevendo, né? E inclusive alimenta a nossa imaginação, de nossa veia artística, né? Como que era isso? Como que vamos desenhar isso que Deus falou, né? É interessante, então, né? Ele fala que ele teve a visão, então, daquilo que era para ser construído. Então, a maneira de falar que foi também Deus que falou para ele fazer, conforme a visão que ele teve. Muito bem. E depois aí tem no 26 a habitação e as cortinas, né? E os estofados, né? Aí tem também essa habitação que ele pede para ser, essa da habitação, no 26, é do 1 até o 14, que ele vai falar sobre o santuário, né? Santuário ou habitação é onde está a presença do Senhor, né? Usado também usa também esse termo habitação, né? Para falar do santuário. Esse é um termo próprio usado pela tradição sacerdotal para falar do santuário do deserto, né? Então não vai falar do templo, vai falar de uma habitação, né? Ou então, muitas vezes esse termo é usado como habitação do testemunho, né? Então, é uma forma que o autor utiliza para falar do santuário. Ele usa a palavra habitação, né? Um termo utilizado para designar um período, né? Do santuário do deserto. Então, ela também é conhecida, esse santuário, como habitação da tenda de reunião, né? Então, essa tradição sacerdotal lá do tempo do exílio, na hora de escrever o texto, né, ele vai utilizar desses termos para falar, né, desse santuário, mas não é o santuário, não é um templo ainda, é o santuário do deserto, é a habitação da tenda da reunião, é um santuário aqui, essa tenda de reunião, móvel, né, adaptado para o deslocamento do povo que está a caminho, né? Então, ele projeta aqui no deserto o plano também do Templo de Salomão, né? Ao projetar, então, para o deserto essa regulamentação de Jerusalém, no Templo de Salomão, ele transforma, então, o edifício, o santuário, o templo, em tenda. Não sei se estou sendo bem clara para vocês, né? Porque esse texto foi escrito bem depois, né? Foi colocado aqui, e os termos também que o autor usa é para fazer uma adaptação, né? Para dizer que essa tenda, que esse santuário, né? Ele é portátil, porque não tem lógica também, né? Se ele fala que tem um templo, o templo de Jerusalém, ali eles já têm uma morada fixa, os israelitas. Né? Aqui no deserto, não. Aqui a tenda, o santuário, é uma tenda móvel. Então, não tem como ele estar aqui nesse texto, então ele faz uma adaptação, até com as palavras, né? Ele usa santuário, mas ele também utiliza uma habitação. E também como a tenda da reunião, tá bom? E ele vai dizer, então, que ele vai projetar também para essa tenda, né, o período da época de Salomão. Então, tudo se fabrica com materiais portáteis, cortinas, peles e tábuas, né? Inclusive, o altar onde se queimam os holocaustos é feito de madeira e é oco, né? As instruções, então, são minuciosas, né, sobre essa habitação, as cortinas, mas tudo assim em harmonia, né? As suas proporções, a riqueza do material, tudo se ordena, então, para receber, né, a glória do Senhor no meio do seu povo. Então, tudo esse detalhe, né, todo esse capricho, toda essa riqueza que a gente percebe aqui, tudo isso para se alojar e receber o sagrado no meio do povo. Tá bom? Então, a parte da habitação aí e a forma seria da armação, o edifício, né? Seria o templo, seria o caso do templo no deserto. Tá bom? Aí tem também, aí a gente dá sequência, que vai falar também no 26, volta de novo a questão dos querubins, né? Nessa habitação, né, as cortinas são de linhos retorcidos, e ele pede também para que se faça, né, querubins bordados na cortina, né? Também lembrando aqui que são guardiões do templo, né, da Arca da Aliança.
dando sequência, então, vai falar sobre a armação, né, as tábuas do santuário, como é que é esse santuário, é tudo com muito detalhe, né, essa armação aí que vai do 26:15, vai falar como é que é essa tenda, até o 30, ele vai falar, tudo coberto com tábuas de madeiras de acácia, né, e no finalzinho, cobrirás de ouro as tábuas, e de ouro farás as suas argolas, né, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás a habitação segundo o modelo que te foi mostrado na montanha. Então, é a visão que ele teve do templo, né, é a visão que ele teve de como é que seria essa tenda, e é onde Yahvé ia habitar. Uhum. E aí depois ele vai falar do véu também, no 26:31, no 26:31 até o versículo 37, vai falar do véu, né? Esse véu, né, ele pede aqui que seja um véu, é uma cortina, mas com tecido mais fino, né? Ele vai fazer esse véu de púrpura, violeta e escarlate, com linho fino e retorcido, bordado também com as figuras dos querubins, né? E pede também, pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para dentro do véu, a arca do testemunho. Uhum. Então, esse véu, ele vai separar o ambiente, ele vai dar continuidade. Esse véu também te lembra quando Jesus morre, né? Jesus, quando ele morre, o Mateus, ele relata que a cortina, que o véu do templo se abriu de cima para baixo, né? Então, o véu, ele vai vos servirá de separação entre o santo e o santo dos santos. Olha só, né? O santo dos santos é onde vai estar a arca da aliança, onde tem as tábuas, o que tem de mais sagrado, vai ser um ambiente que somente o sumo sacerdote entra uma vez por ano, para fazer expiação, né? A reparação dos pecados. Então, esse santo dos santos só tem acesso o sumo sacerdote. O santo é o lugar onde ficam os sacerdotes. É como se fosse o presbitério hoje. O presbitério ficariam todos os sacerdotes numa missa concelebrada, ou o sacerdote celebrante, e o santo dos santos seria o sacrário. E esse véu é aquilo que cobre, para dar a ideia realmente da realeza, né? Não é um cortinado apenas, cortinado de uma certa altura para baixo. O véu, ele cobre todo. Então, esse véu é para separar o ambiente sagrado. Exatamente, né? Ele vai fazer como que um domo, assim, ele vai formar uma cúpula de tecido, né? Então, realmente existia, né, essa separação, essa cortina, e o autor da carta aos Hebreus, ele lembra disso também, né? Ele lembra que existia essa separação entre o santo e o santo dos santos, o lugar do sacerdote, o lugar do sumo sacerdote, mas que Jesus, o nosso sumo e eterno sacerdote, no sacrifício da cruz, ele rasgou, como Ieda já falou sobre, que Mateus, né, diz. Então, com ele termina essa separação. Não há mais separação, né? Então, ele mesmo está presente nessa nova e eterna aliança. Então nós não temos, por exemplo, fazendo essa tipologia entre o santo dos santos e o sacrário, nós não temos uma cortina separando, né? Porque Jesus já rasgou essa cortina. Mas nós temos ali uma cortininha pequena que a gente coloca na porta do sacrário, chamada canopeu. Então, esse canopeu, ele lembra, ele pode ser ali prefigurado por essa cortina, esse véu que fazia a separação. Não há mais separação, mas aí nós temos aquela cortininha bem bonitinha, que é colocada no sacrário, chamada canopeu, que relembra de alguma forma esse véu do templo.
Ok, Então- gente, eu vou pedir, Ieda, eu sei que você Queria tem só- um comentário, eu vou pedir, pode ser depois? Pode ser. Eu vou pedir um pequeno intervalo, até porque a gente agora precisa realmente entrar, mergulhar, então, porque nós estamos tentando entender aquilo que se iniciou no Antigo Testamento e como é que nós vemos hoje. Mas só daqui a pouco. Já voltamos. Voltamos, gente. Eu interrompi a Ieda aquela hora, mas eu fiquei curiosa. Ieda, o que era que você queria me falar? Acho que a respeito de algumas comparações que a gente estava fazendo, né? Então, eu queria só, para a gente terminar essa questão do véu, né? Sim. Que o véu aqui, o texto, lá no 26, versículo 33, ele vai falar que o véu separa os dois ambientes, né? O santo e o santo dos santos. Aí você tinha perguntado para mim hoje sobre o que seria o santo do santo, o sacrário. Então, a gente lembra também que hoje a gente fala do Santíssimo. Uhum. Então, existe o santo, né? E existe o Santíssimo. O Santíssimo é a Eucaristia. É a presença viva de Deus no nosso meio, que é Jesus Cristo. Então, só queria fazer essa observação. Ok, Né? muito bem. Entramos agora, portanto, no capítulo 27. Rapidamente, a gente tem muita informação e nós precisávamos rapidamente ver esse aí, qual seria realmente a ideia do altar dos holocaustos, o altar do sacrifício, que é a mesa do altar, né? E, Diácono, você quer contribuir com alguma informação? O altar dos holocaustos é o altar do sacrifício. No templo, ele tinha lá o seu lugar fixo, não é? E ele tinha 4 saliências em cada canto, ele era quadrado, né, com 4 saliências. E quando faz esse transporte lá do século V para o século XIII, né? Para o século XIII, então essas saliências vão ser dotadas de argola para poder carregar, é adaptado, porque eles fazem uma regressão. O autor javista, né, aliás, o autor sacerdotal, ele faz essa regressão. Então, para dar mais sacralidade, mais legitimidade à questão do altar do sacrifício, ele volta lá em Moisés, né? Então, Deus que institui o altar e diz que deve ser quadrado. Aí aqui ele vai ser de madeira, de acácia. Interessante, né? Como Deus tem preferência pela acácia. Quase todos os objetos são feitos de acácia. Quadrado, 2,5 metros de lado, não é? E nos 4 cantos tem aquelas saliências que serão revestidas de bronze. E aí vai ter também caldeirões para as cinzas, porque a vítima ela era queimada, né? Isso. Então vai ter esses anéis, né? E também o rebordo do altar que desça até a meia altura do altar, né? Farás também os varais de madeira de acácia, que serão revestidos de bronze, esses anéis, essas argolas, para poder transportá-lo. E então o altar ele é oco, e aí ele fala de novo, conforme o modelo que viste na montanha, aquilo que Ieda dizia que Deus havia mostrado como que deveria ser. E aqui Deus descreve, né, tecnicamente como é que deve ser esse altar. Lembramos aqui, então, o altar do sacrifício prefigura o altar da nova e eterna aliança. Então já não temos mais sacrifício de animais, cordeiros, ovelhas, touros, não temos mais isso, bodes, né? Porque Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus ele é ao mesmo tempo o sacerdote, o altar e a vítima. E a importância também, quando a gente entra numa procissão de entrada, nós fazemos reverência para o altar, né? Por quê? Porque ele representa o próprio Cristo como
antigamente se dizia em latim, ara Christus est, né? O altar é Cristo, o altar representa Cristo. Muito bem. O próximo item que a gente vê aqui é sobre o átrio. Esse átrio, nas igrejas hoje, tem a importância de uma antessala, vamos dizer assim, onde se dá a acolhida dentro dos templos, das igrejas. É ali onde as pessoas se cumprimentam, é ali que as pessoas tiram os seus capas de chuva, seus casacos, se preparam para adentrar o templo. Né? Hoje, muitas igrejas mais modernas tiraram essa questão do átrio. Não existe bem esse átrio como realmente as igrejas construídas com essa intenção projetavam, né? Esse local realmente do encontro. Como que você coloca aqui, Ieda, essa questão do átrio na concepção original? Então, esse átrio é o local onde ficava o povão, o povo. Tá. Né? Porque no santuário, na tenda, entravam os sacerdotes. No Santo do Santo entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Então, esse átrio aqui também é um local sagrado, né? Fora do templo, né? Ao redor da tenda, né? Aqui nós estamos falando da... Então, aqui ele é fechado, né? De madeira e é de tecido também. Então, seria um outro ambiente onde fica o povo um pouco mais distante do sagrado. Tá. A gente percebe aqui uma hierarquia, né? Uhum. O povo que está uma distância, que está no átrio, os sacerdotes que estão no santuário, no santo, que é o local que está numa hierarquia intermediária entre Javé e o povo, e o Santíssimo, que é o lugar mais próximo de Javé. Tá. Só Então, o sumo sacerdote uma vez por ano. Só o sumo. Quem que é esse sumo sacerdote? É o chefe do sacerdote. Nós entramos numa era em que as igrejas elas fazem o povo ser mais partícipe, né, na questão das celebrações. Então, antigamente existia até a cerquinha, aquela gradezinha que separava o povo, a assembleia, do presbitério. Hoje já a maioria das igrejas já tiraram, porque a ideia é exatamente fazer essa comunicação mais direta do povo com os celebrantes. Né? E a questão do átrio vai ser exatamente esse local da acolhida. Sugeria-se, inclusive, ainda hoje, que o santo padroeiro de uma igreja devesse estar nessa questão, no átrio, que é aquele santo que vai acolher os que chegam para uma celebração. Então, nunca colocar o santo padroeiro dentro do espaço celebrativo, propriamente dito, mas no átrio, que é o local de acolhida, onde chegam as pessoas para as celebrações. E aonde fica o povo para celebrar o culto, né? É um lugar sagrado também aqui nessa... na primitiva montagem, né, que foi sugerida. Então, eu queria falar sobre o átrio. É interessante, né? O átrio era o local onde o povo de Deus podia ficar. Então, tinha essa graduação do sagrado. Povo no átrio, né? Os sacerdotes até o santo. E o santo dos santos, uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar. Mas quem era povo de Deus? É quem era judeu. Para você ser povo de Deus antigamente, você tinha que nascer judeu. Se você não fosse judeu, você não era povo de Deus. Então, se você não fosse judeu, nem no átrio você poderia estar, certo? Quem fosse estrangeiro ficava de fora do templo, não tinha direito de participar desse culto a Javé. Né? E aí, com nosso Senhor Jesus Cristo, ele rompe as barreiras. Por isso que se rompe o véu do templo, porque Jesus ele veio lembrar para o povo judeu que a eleição não é exclusividade, mas que essa eleição é para que eles levassem os judeus, não é? Deus se revelasse através dos judeus para toda a humanidade. E não exclusividade. E não exclusividade. Então, a eleição do povo judeu não é exclusividade. Mas aqui nesse contexto, ainda nós temos essa gradação, né, de santo dos santos, o sumo sacerdote. O santo, somente os sacerdotes. No átrio, o povo de Deus, local sagrado, que fazia parte do templo. O átrio fazia parte do templo. Hoje, nós temos pequenos átrios na nossa igreja, em que os catecúmenos
que são aquelas pessoas que já aceitaram a Jesus, mas não foram batizados, né, e estão em processo de catequese, eles são recepcionados no átrio. Nos batismos também convém que os batizandos eles sejam recepcionados no átrio da igreja. Muito bem. Aqui prossegue, gente, tem muita coisa. Tem uma coisa que eu acho interessante também, acho que rapidamente, en passant, nós poderíamos comentar, que é a questão do azeite para o candelabro, né? Que hoje há uma modificação, né? Se vocês quiserem explicar. Então, aqui nós já, tudo que tinha de normas, instruções para a construção do santuário, nós já comentamos aqui. Então, o último item que fala é o azeite para o candelabro, né, que está no 27, 20 até o 21. É bem curtinho, né? Bem curtinho. Ele vai falar, então esse azeite, o candelabro existe aí para iluminar o santuário. Né? Hoje nós temos nas nossas igrejas a energia elétrica. Lá naquela época, ainda mais no deserto, né, se usa o candelabro, e aqui ele diz que é de azeite, né, do azeite de oliva puro e refinado. Isso. Iluminava o santuário dia e noite. Isso é uma lei, aqui no finalzinho diz que é um decreto perpétuo para gerações, para as futuras gerações. Né? Então, esse candelabro serve para iluminar. E as nossas igrejas, o nosso templo, tem que ser todo iluminado. E nós vamos ver que esse perpétuo é exatamente, eu acho que a lamparina do sacrário, né? Que a gente vê lá continuamente, né? Que só é desligada na Sexta-feira Santa para nos alertar que o Senhor não está presente naquele dia. Mas virou uma lei que até hoje a gente vê o sacrário com a luz que tem a lâmpada luzinha vermelha ali. Que anuncia a presença, né? A presença. Você entra na igreja, a lâmpada está acesa, Jesus está ali. Está desligado, então deve ter sido retirado por algum motivo. E outra coisa, não usamos mais o azeite, mas hoje nós temos as parafinas, né? Então, mas exige-se. Eu vi um detalhe numa igreja que me chamou muita atenção e que eu acho que não deveríamos caminhar por aí. Eu vi uma vela artificial, uma vela de LED. Essas que a gente vê, você jura que é, porque inclusive lá fica tremulando, né? Mas é uma luz de LED. Esse tipo de colocação nos altares é totalmente antilitúrgico, não é uma coisa normal, vamos dizer assim, que deveria ser aceito, né? Porque nós temos que estar sempre trazendo aquela questão da presença viva do Senhor pelos elementos criados. Então, a vela, já que não temos o azeite hoje por questão até de facilidade, nós temos exatamente a parafina, que é mais prático o transporte, a fabricação das velas de parafina, mas que ela seja uma vela de parafina a queimar e que aquela chama seja uma chama que arda. Essa é a presença viva, né, que devemos ter no altar, e não lâmpadas de LED. Então, isso é totalmente desaconselhado e que a gente deveria... Vocês querem fazer alguma colocação a respeito disso? Então, eu achei interessante quando eu li esse texto do candelabro, né, naquela época. Eu sou ministra, ele sirvo como ministra na capelania Nossa Senhora das Graças. E aí eu não entendia por que o padre, eu até falava, nossa, o padre tem que economizar energia, né? Ele falou assim, olha, quando você vir preparar o ambiente, você acende todas as luzes, abre todas as portas. Isso. Né? Porque Deus é luz. Né? Exatamente. E a presença de Deus, a luz para iluminar, a grande luz da nossa vida é o Senhor. Né? Que na verdade a gente é guiado por essa luz, a gente caminha, né, guiado por essa luz. Então eu achei muito, porque eu falava assim, puxa, a gente tem que economizar, né? Vamos diminuir a lâmpada. Eu falava, pá, tem que ligar todas essas luzes aqui, tem que ligar tudo e abrir todas as portas para a gente celebrar o culto. E é interessante, gente, eu fiz um curso de especialização em arte sacra em 2008 e lá ficou muito claro para mim uma coisa: a Deus só o que é verdadeiro. A Deus toda a criação que Ele fez. Nunca engane a Deus. Ou seja, você vai fazer o forro da igreja. Hoje nós usamos muito esse plástico que forra, né? Um material meio PVC? Plastificado, né? Vocês sabem o nome? Como é que PVC. chama? PVC. PVC. Não é indicado um PVC, porque aquilo lá é algo falso, não foi feito por Deus. Que seja
uma madeirinha, mas que seja madeira. Se você vai fazer num altar uma toalha, que ponha uma toalha, mas depois nunca ponha para proteger a poeira da toalha uma toalha plástica. Não se deve fazer isso. Então, quando nós vamos colocar, acender velas, que sejam velas de parafina com lâmpadas, com chamas que queimem, para mostrar exatamente a graça que a gente quer de oferecer ao Senhor o que é verdadeiro. Então, parece que flores que sejam flores verdadeiras. Jamais se coloque em um altar flores de plástico, por mais naturais que elas pareçam. Hoje nós temos flores que enganam a gente precisa tocar para sentir se é. Mas o Senhor sabe o que nós estamos oferecendo, que seja aquilo da sua criação, né, como eu disse. Então, os 3 grandes elementos, altar, ambão e a sédia, que seja ou madeira, ou pedra da sua criação, ou um ferro, mas que a gente não fique fazendo trocas e coisas assim. Então, me chamou muita atenção a questão do azeite, que se fazia lá atrás, nessa época em que as tendas eram, andavam, né, em que os locais onde o Senhor carregava eram itinerantes, e hoje a gente, como é fixo, a gente tenta colocar as coisas, mas o mais natural possível, né, Ieda? Então, é interessante que você fala sobre as flores que estão no altar, né? Então, nunca deve ser... Deus, ele está presente na vida. Isso. Então, Deus, ele não é fabricado pelas mãos humanas. Então, por isso, a flor tem que ser natural, porque o Deus, ele se faz presente na vida. A planta é um ser vivente. Exatamente. Né? Então, se colocar no altar uma flor artificial, é uma obra criada pelo ser humano. Né? Então, ali não está a vida. Onde está a vida é onde tem a presença de Deus. Isso. Né? Que o homem não tem esse poder de manipular assim. Né? Muito Deus. bem. E nós vamos seguindo então, gente, agora já no finalzinho do programa, nós vamos ver aí pela frente, vocês vão encontrar então... Vamos entrar no capítulo 28, que vai tratar das vestimentas dos sacerdotes, né? Vai ser o éfode, inclusive nós estávamos aqui na discussão se a palavra é efode ou se é éfode. Na realidade, né, Diácono, explica aí. É éfode. É éfode, e significa então um bordado, O éfode é um revestimento que o sacerdote colocava sobre a túnica, não é, feito de ouro, de púrpura, e tinha uma ombreira, ele era fixo por cordões de ouro, não é? E sobre esse éfode, né, sobre esse paramento, era colocado também o peitoral, né? E esse peitoral ele era revestido de pedras preciosas, né? Várias, topázio, esmeralda, exato, sardônica. Exato, e eram nichos de ouro, né, onde era incrustada essas pedras, e aí também representavam as tribos de Israel. Então era o peitoral, né, o peitoral do sacerdote, né? Ele usava também um manto, né, coisa que hoje os sacerdotes ainda usam, uma túnica, e eles tinham um turbante e usavam também uma faixa, né? A gente percebe que muito desses ornamentos, desses paramentos, nós usamos ainda entre os clérigos da igreja, não é? Hoje em dia. Vamos falar detalhadamente? Ieda quer colocar mais então, é detalhes? interessante, nós estamos no capítulo 28 do livro do Êxodo, né? Então, esse trecho do 28:1 até o 31:18, ele vai falar de normas, de leis para o sacerdócio. Né? E aí no 28, que começa, tem os ornamentos, tem a vestimenta. O diácono já falou sobre o éfode. Mas nós temos aqui no capítulo 28:1, né, Deus, né, dando ordem a Moisés para que entre os israelitas, né, ele escolha ali Araão, que é irmão de Moisés, né, para que se aproxime de Moisés, né, como sacerdote. Ó, Araão, teu irmão e seus filhos, com ele para que sejam meus sacerdotes. Né? Então, aqui é um chamado, Deus que está, né,
dando uma lei aqui para que haja o sacerdócio. E começando aqui, Moisés e Araão, eles são levitas, né? Eles que começaram todo esse movimento de libertação. Percebe-se com esse texto aqui, né, que Yahvé está pedindo para que haja o sacerdote, né? Então a gente percebe que esse sacerdote se aproxima de Moisés, que Moisés tem esse contato direto com Yahvé. O sacerdote também vai ser um intermediário entre o povo, né, e Yahvé. E também eu gostaria de complementar que o sacerdócio no povo de Deus, né, lá dos israelitas, hoje nós somos povo de Deus, mas na antiga aliança o sacerdócio ele não era simplesmente por vocação, mas era familiar. Então a tribo de Levi, da tribo de Levi, mais especificamente do clã de Arão, mais tarde do clã de Sadoc, é que vão surgir os sacerdotes. Então, no tempo de Jesus, por exemplo, os sacerdotes, eles vinham do clã dos saduceus, né, que vem lá de Sadoc. Os levitas, eles ficavam com o serviço mais subalterno do templo, né? Se fizesse uma comparação, os sacerdotes seriam os sacerdotes mesmo, e os levitas seriam os diáconos, os ministros da comunhão eucarística, os cantores. Entre aspas, é mais ou menos isso que acontece, né? Então a gente vê assim, muita semelhança do sacerdócio antigo com o sacerdócio novo. A essência é que Jesus é o sumo e eterno sacerdote. Os nossos sacerdotes hoje agem em persona Christi, né? Uhum. Os diáconos, que seriam os levitas, nós somos configurados a Jesus servidor. Por isso que a nossa estola é diferente da do padre. O padre usa na vertical, nós usamos na diagonal. Né? Mas temos assim algumas coisas em comum, né? O manto, que por exemplo, o mesmo diácono usa na bênção do Santíssimo, né? Que corresponde aí a capa, né? A capa magna, e o turbante tem na mitra do bispo, porque quem usava turbante era o sumo sacerdote. Arão, né? Foi o primeiro a usar o turbante. Tinha uma flor de ouro, que era uma flor para aplacar o pecado do povo durante a celebração, né? Que se alguém pecasse aquela flor de ouro, né? Ela, por desígnio de Deus, ela iria aplacar o pecado do povo. Então eles usavam também esse turbante. Muito bem, nós vamos entrar já no final, estamos chegando no final do capítulo 28. Vai falar aqui dos sinais da consagração. Aqueles que eram consagrados a Deus carregavam insígnias, sinais visíveis, para que todos vissem a seu sinal de consagração. Vai falar das vestimentas também dos sacerdotes, né? Isso que o diácono também acabou de colocar alguma coisa aí sobre isso. Vai falar do uso de calções de linho, de como deveria se colocar o resto das indumentárias por cima dessas vestimentas. Enfim, são ritualísticas que houve ao longo do tempo umas modificações, alterações ou enriquecimentos, e que a gente vai observando, né? Se você pegar as imagens a respeito dessas colocações aqui no Google, é muito interessante.